Olá, bom dia, boa tarde para todos. Meu nome é Felipe, eu sou bolsista PCI do Instituto Mangueiroá, vinculado ao grupo de pesquisa em Biologia e Conservação de Primatas. Eu vou apresentar hoje aqui a ideia da minha bolsa PCI, do projeto da bolsa PCI, que iniciou no mês de abril desse ano, 2020, mas que vem para dar continuidade a um trabalho que eu venho realizando desde 2012, quando eu fui bolsista do Instituto Mangueiroá entre 2012 e 2015, saindo então em 2016 para fazer meu doutorado e voltando então nesse ano, agora 2020, para dar continuidade a esse trabalho. Então, eu vou compartilhar com vocês, em primeira mão aqui, os principais resultados do trabalho do doutorado e que culminaram então com essa bolsa PCI para dar seguimento a esse projeto. O projeto da Bolsa PCI é Ecologia, Evolução e Conservação dos Uacaris calvos, gênero Cacajal. Né? Os uacaris são primatas predadores de sementes, eles possuem uma série de adaptações morfológicas na musculatura mastigatória e na dentição, que permite, então, perfurar frutos, a casca ou melhor, frutos com o pericarpo rígido, né, casca dura, para acessar sementes. Né? Então, essa é uma característica muito importante, especialmente em meses de escassez de alimento, que eles conseguem acessar, então, um item que não está disponível para a maior parte dos outros animais na floresta. Né? E essas adaptações morfológicas que os uacarias possuem, ela é compartilhada com outros dois gêneros, o gênero Pithecia e o gênero Chiropotes. Esses três gêneros, Pithecia, Chiropotes e Cacajal, fazem parte da família Pithecine, que são os únicos primatas neotropicais predadores de semente, com esse conjunto de adaptações para predação de semente. Ok? A classificação taxonômica do gênero Cacajal, ela foi revista de uma forma mais substancial pela primeira vez em 1987, quando o massozoólogo Philip Hershkovitz identificou uma série de caracteres morfológicos na coloração de pelagem, após avaliar o material de coleções zoológicas no mundo inteiro. Então, o Hershkovitz sugeriu uma classificação para o gênero Cacajal que fosse da seguinte forma: duas espécies, ou seja, uma espécie de uacari preto para os uacaris pretos, Cacajal melanocéfalos, e uma espécie para os uacaris calvos. No entanto, ele considerou também o ranking subespecífico, e a gente vai falar um pouco disso mais adiante. Para os uacaris pretos, então, ele considerou duas subespécies, e para os uacaris calvos, 4 subespécies, ok? No caso dos uacaris pretos, nós tivemos uma revisão taxonômica em 2008, ou seja, 20 anos depois do trabalho de Hershkovitz, que envolveu uma análise molecular com citocromo B e novas evidências de campo. Então, os autores, né, Publi e colaboradores, propuseram que os uacaris pretos fossem classificados em 3 espécies. Existe ainda uma discussão em pauta sobre a validade dessa reclassificação, e principalmente por questões de ausência de informação sobre o holótipo do material coletado lá no início do século XIX, né? Então existiam ainda muitos problemas em relação a isso, a questão de holótipo disponível nas coleções, em relação à localidade tipo dessas espécies, desses táxons propostos para o Hershkovitz, né? Então, essa questão ainda está sendo discutida e, ao mesmo tempo, está sendo realizado mais um trabalho por Publi e colaboradores, que vai ser publicado logo em seguida, dando continuidade nessa discussão. Então, isso já é uma grande evolução em relação à classificação taxonômica do Hershkovitz, porque pela primeira vez a gente está vendo essa classificação com base em novos dados de campo e com base em análises moleculares. Né? No entanto, para os uacaris calvos, a situação basicamente é a mesma desde a proposta do Hershkovitz de 87, ou seja, uma espécie com 4 subespécies, sendo que uma delas foi descrita pelo próprio Hershkovitz, né, a nova ESE. Então, aqui a gente tem a distribuição geral do gênero, ok? Então, os uacaris pretos no norte dos Solimões e Japurá, nessa região grande aqui, dessa área ao norte do Japurá e Negro.
e para os Ocaris calvos uma distribuição que é bastante confusa e irregular. E a gente não sabe se essa confusão, essa bagunça e esse padrão de distribuição, ele é um padrão de fato de distribuição da espécie ou se é um problema de amostragem, né? E então, com base nessas questões relacionadas com a falta de estudos, usando os dados recentes e usando novas informações de campo, é que eu elaborei a tese de doutorado. Então, assim, foi com base nas novas informações sobre ocorrência e distribuição que eu obtive durante minha primeira período aí no Mamiroá, com base numa série de novas amostras que foram coletadas e que fazem parte de uma coleta de longo prazo, aí, pelo menos 15 anos, colaboração com diferentes pesquisadores, que permitiram, então, usar essas amostras para fazer uma série de análises usando genômica, né, análises genômicas, para investigar, então, relação filogenética, estrutura populacional, e, com base nisso, então, pensar numa reclassificação taxonômica dos Ocaris calvos, que é o trabalho que eu ainda estou fazendo, né, esse trabalho de reavaliação da classificação taxonômica com base nesses dados novos, né. Com base nisso, a gente tem condições de fato, avaliar o estado de conservação dessas espécies de forma mais assertiva, ok? Então, aqui, com base em dados dessa análise genômica, usando a representação reduzida do genoma, através da técnica de DD-RED, que consiste em o uso de duas enzimas de restrição para selecionar o tamanho dos fragmentos genômicos, para, então, a gente ter essa representação reduzida do genoma. Eu fiz uma série de análises, usei uma série de parâmetros, testei uma série de parâmetros para realizar inferência filogenética, a estrutura populacional, e a gente obteve uma árvore com alto valor de suporte estatístico, que nos mostra claramente a relação filogenética dentro do gênero Cacajal, e nos permite também comparar isso com o grupo irmão Quiropotes, né? Então, primeiramente, que eu vou plotar um mapa para a gente dar uma olhada na localização geográfica dessas amostras. Deixa eu tirar minha tela daqui, voltar para cá. Então, nós temos aqui, focando no grupo calvos, né, nos Ocaris calvos, aqui nesses de baixo, né? Nós temos dois clados pequenos de Ocari branco, que correspondem aos Ocaris brancos do Mamirauá e do Jutaí, aqui agrupados nesse clado maiorzinho um pouco. Esse clado é bem separado e é bem delimitado quando a gente compara com o clado dos Ocaris brancos do Tarauacá. Então, a gente tem essa relação bem forte, bastante um suporte estatístico muito bom, e mostrando essa relação entre os dois agrupamentos, né, ou três, dependendo de como a gente olhar, dos Ocaris brancos. No entanto, vale fazer uma ressalva aqui, que eu não tenho dados dessa região, e eu constatei que, de fato, tem o Ocari nessa região, a partir dos dados que o professor Carlos Pérez me passou, dentro dessa pesquisa. Então, a gente precisa de amostras dessa região para ver se, de fato, essa divisão tão marcante aqui entre esses dois agrupamentos de branco, se ela persiste, mesmo incluindo a amostra dessa região. O que me parece aqui é que os Ocaris vêm dessa região do Jutaí até Riozinho e param por aqui. A gente não tem amostras de Ocari branco, não tem registro de Ocari branco nessa região, na margem direita do Juruá, nem na margem esquerda do Baixo Juruá, né? Então, parece que eles fazem seguem esse caminho aqui, e isso tem a ver com o processo de geomorfologia dessa região, mas isso é um outro assunto, né? Depois nós temos rubicundos em dois clados menores, que correspondem, respectivamente, à margem esquerda e direita, aqui o Içá e Jutaí, né? Margem esquerda do Jutaí e a margem direita do Içá e esquerda dos Solimões, essa região aqui, então corresponde a esses dois clados menores. Esse agrupamento aqui, ele é grupo irmão de Ucaiali, e aqui vale outra ressalva, que eu só tenho Ucaiali, eu só consegui o Ucaiali da Serra do Divisor, ou seja, dois únicos indivíduos, sendo que o Ucaiali ocorre numa extensa área na Amazônia peruana, e a gente vai ver depois a distribuição de Ucaiali, como é interessante, e a gente não pôde
conseguir amostras, incluir mais amostras de Ucayali por uma questão de falta de amostras e também por uma questão burocrática de envio de amostras, né? Depois, externo a esse grupo aqui, né, grupo irmão desse clado que envolve rubicundos e Ucayali, nós temos Nova Eze, que é essas amostras daqui, essas amostras daqui da região entre o Tarauacá e o Gregório, ok? E a gente vê que essa relação filogenética desses clados, né, dessas espécies, ela é compatível com a relação filogenética dos uacaris pretos. Então, a gente vê aqui Melanocephalus nesse grupamento maior aqui, e a Aerese rossome nesses dois clados menores aqui, que corresponde justamente à divisão norte e sul do Rio Negro, né? Que aqui faz toda a diferença, mas aqui o processo é um pouco mais complicado, a gente vai ver. E isso também é consistente com a relação filogenética dentro de quiropotes. Então, a gente tem uma análise, uma inferência filogenética bastante robusta da relação entre a relação filogenética dentro de cacajau, ok? Olhando isso de uma forma, de uma outra forma, através da análise da frequência alélica dessas diferentes populações, nós temos também essa divisão aqui, né? Cada clado daqueles é representado aqui, cada população daquelas é representada aqui, ok? E aí isso nos leva à conclusão de que a gente tem, de fato, grupamentos bem coesos que incluem as formas que foram propostas lá por Hershkovitz como subespécie. Aqui vale ressaltar que a gente não tem evidência de zona de contato ou intergradação que possa promover, né, esse fluxo gênico entre as populações representadas na árvore. Então, se a gente for olhar, por exemplo, os ocaris vermelhos, Nova Eze, Rubicundos e Ucayali, a gente vê que, de fato, aqui, ó, eles estão aqui em clados definidos, e a gente vê que, de fato, eles são completamente alopáticos. Então, a gente não tem essa zona de intergradação entre eles, né? E a gente tem, sim, trabalho de campo em todas essas áreas aqui que comprovam que, de fato, eles são alopáticos, completamente separados em termos geográficos. E isso é importante porque a classificação taxonômica do Hershkovitz, ela foi embasada e ela trouxe muito dessa discussão sobre zonas de intergradação entre essas formas, né? E por isso, então, o uso do ranking subespecífico, o que nos remete ao conceito biológico de espécie, né? Mas no caso aqui, o que eu estou considerando é uma tendência que vem desde de 2000 para cá, né, do uso, ou mais um pouco atrás, 1991, a partir da tese do professor Mar de Vivo, de usar a questão de diagnosticabilidade e depois, então, a questão da monofilia recíproca entre essas formas diagnosticáveis para considerar, então, aplicar o conceito filogenético e considerar esses agrupamentos no nível de espécie. Então, se a gente considerar que essas clados que a gente recuperou aqui na análise filogenética são compostos apenas por indivíduos com formas que contêm características diagnósticas exclusivas e são geograficamente consistentes, nós podemos aplicar o conceito filogenético e propor que essas formas sejam, então, classificadas no nível de espécie, né, e não de subespécie. E aqui fazendo a ressalva de que a gente ainda precisa de mais dados de Ucayali e de dados do médio Juruá, para ver se realmente essa relação se mantém, né? Essa relação dos brancos aqui se mantém, ok? Dito isso, eu estou considerando, então, 4 espécies de uacaris calvos, né? Então, a primeira delas, cacajau calvos, que ocorre nesses três populações separadas, né? De novo, aqui a gente não tem dados daqui. A minha hipótese de trabalho inicial é que isso tudo vai formar um agrupamento e isso vai continuar isolado, mas vamos ver, isso a gente vai depender de novos dados de campo, né? Então a gente precisa de dados do médio Juruá para ver se essa relação se mantém, né? Então aqui são a distribuição no Mangrauá, Jutaí ao longo do riozinho até o médio Juruá, com apenas 2 registros na margem esquerda do Juruá, em centenas de quilômetros amostrados nessa região pelo trabalho, pelo projeto do Médio Juruá, liderado pelo professor Carlos Pérez e todos os colaboradores, né, desse projeto. Então, em centenas
de quilômetros e dias e dias de campo nas duas margens, eles tiveram apenas 2 registros, né? Então, isso mostra um padrão bastante interessante. E essa região do Juruá, de fato, é formada por uma série de meandros, né? Então, isso não nos surpreende, certo? Passando, então, para... Aqui você tem as 3 formas de Acari branco, né? Então, a gente precisa dessa confirmação para ver se realmente a gente vai confirmar essa separação desses agrupamentos. Aqui para Rubicundes, a gente confirmou que, de fato, há 3 populações disjuntas de Rubicundes, então, assim, não tem contato entre elas, né? Uma ocorre na margem esquerda do Solimões, ao longo da várzea do Solimões, que é contornada pelo canal do Jurapá, e a outra na margem esquerda do Jutaí. E depois tu vai ter Rubicundes só lá no Alto Paraná, na borda ali com o limite da reserva, da RDS Mamirauá. E a gente não tem amostra dessa região, também é uma área de alta prioridade para esse tipo de análise. E aí, finalmente, a gente entra com o problema das amostras do Peru, que é olha a extensão que nós temos aqui de distribuição de Ucayali, mas a gente só tem 2 amostras dessa região. Então, assim, realmente precisa investir em conseguir amostras dessa região para a gente ter uma ideia mais clara sobre a relação filogenética de Ucayali, né? Por fim, então, a gente tem Nova Aésia ocorrendo apenas no interflúvio do rio Tarauacá, entre os rios Tarauacá e Gregório. Então, é a espécie com menor distribuição geográfica, e a gente pode ver que a Nova Aésia e essas populações do sul, elas serão altamente impactadas pela perda de habitat. Isso aqui é uma projeção que vai até 2050, a partir de dados compilados, né, em publicações recentes, então são estimativas para as próximas 3 décadas, que corresponde a 3 gerações para o Acari, né? E aqui eu chamo a atenção, de novo, para o Nova Aésia, que é a espécie com menor distribuição e que será mais impactada em termos de percentual de perda de hábitat pelo desmatamento, se nenhuma medida for tomada para conter o desmatamento nos próximos anos. Também isso se agrava quando a gente considerar nesse pacote aí a questão de mudanças climáticas. Então, a gente vê que os acaris, eles ocorrem numa região, essa região do oeste da Amazônia, é onde tem a boa parte de florestas alagadas. Os acaris são primatas que ocorrem, são dependentes de áreas alagadas, né? Não ocorrem exclusivamente, mas tem uma forte influência das áreas alagadas nessa região oeste da Amazônia. E a gente vê que a questão de mudanças climáticas aqui, projetada a partir de 3 algoritmos, né, Maxent, Domain e BioClim, a gente vê que essas populações do sul também serão altamente impactadas, mas no caso de quando a gente considera mudanças climáticas, todas elas vão ter um forte grau de impacto na questão de adequabilidade de hábitat. A gente não sabe o quão adaptadas elas estão para essas mudanças, né? Também numa janela de 3 décadas, né? Aqui, essas projeções. Então, dentro desse contexto, as atividades projetadas para essa Bolsa PCI incluem amostrar novas áreas, como é o caso do Alto Paraná e do Médio Juruá, que eu considero áreas prioritárias, e claro, se a gente conseguisse a amostra do Peru, seria excelente. Expandir essas análises genômicas usando tanto os dados já gerados, quanto os dados que estão sendo gerados do sequenciamento completo do genoma. E, nesse sentido, eu consegui trazer o Mamirauá para esse consórcio, esse grande consórcio, que inclui algumas instituições de fora do país. No caso, além do Mamirauá, inclui institutos de biologia evolutiva em Barcelona, a Universidade de Salford e alguns outros que eu não vou lembrar agora, certo? Para sequenciar o genoma completo de primatas. E aí, nesse pacote, eu incluí uma Mamirauá nessa parceria, nesse grande consórcio. E na verdade, as sequências, eu acabei de saber essa semana, inclusive, que as sequências de Cacajal já estão prontas. Então, assim, já dá para começar a pensar em analisar isso, ver como vai acessar esses servidores que estão lá na Europa, né, e Estados Unidos, para a gente começar, então, a acessar essas análises, né? Realizar essas análises, né? E isso vai nos proporcionar, então, analisar
a questão de questões como diversidade genética, estrutura populacional e história demográfica, usando dados do genoma completo. Isso vai ser muito interessante, porque vai abrir uma série de outros caminhos em termos de análise, para a gente entender melhor o que está acontecendo com os vacaris, né? Outro aspecto importante no âmbito dessa bolsa é a questão de distribuição e de população de Cacajau novaense. Essa é a única espécie que nós não temos nenhum dado sobre população. Todas as outras a gente tem alguns dados coletados em maior ou menor grau. Então a gente tem de Ucayali uma série de dados coletados por colaboradores lá no Peru, dados que fazem parte do monitoramento de fauna. Da mesma forma no Mamirauá, esses dados com os programas de monitoramento que a gente tem no Mamirauá também podem ser incorporados nessa análise. Da mesma forma, para o Médio Juruá, o professor Carlos Pérez tem contribuído com uma quantidade absurda de dados também nesse sentido. E temos os dados da Nayara para Rubicundos do Alto Paraná, que são os únicos dados de população que temos nessa análise. Então, é importantíssimo incluir esses dados do Novaense, que é a única espécie que a gente não tem. Com isso, eu, então, além de estar trabalhando na produção de manuscritos nesse ano, que foi um ano que a gente teve que se adaptar melhor em função dessa questão da pandemia, eu também trabalhei na busca de financiamento para pesquisa de campo, para subsidiar essa pesquisa de campo, para coletar novos dados. Então, nesse sentido, eu já tenho cerca de um pouco mais de $20 mil aprovados em dois financiamentos diferentes, e estou esperando a aprovação de mais um, que deve sair até dezembro, para a gente, então, dar seguimento nessa pesquisa de campo, com essas lacunas, esses gaps que ainda faltam. Certo? Então, eu queria agradecer aqui, principalmente a todos os colaboradores e todos os patrocinadores desse trabalho, certo? E eu estou, então, a partir desse momento, à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, qualquer pergunta e debate sobre esse trabalho, ok? Muito obrigado, e eu vou encerrando por aqui, então, a minha apresentação. Tchau, tchau.